Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Irmãos, gostaria de convidar vocês, se você chegar um pouco mais no público, fazendo um favor, porque nós estamos sem energia. E para honra e glória de Deus, nós vamos continuar o culto assim mesmo, amém? Então, vou convidar os irmãos para já chegar um pouco mais à frente, para a gente poder dar início ao nosso culto. Queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Posso abrir sua Bíblia aí? Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Sexta-feira agora foi estudado o capítulo 4 de Hebreus, versículo 14. Se você ainda não participou às sextas-feiras às 8 horas, eu te convido a poder estar aprendendo um pouco mais, nos ensinando também e poder compartilhar um pouco do conhecimento. Então, todas as sextas-feiras, nós estamos pegando capítulo por capítulo, versículo por versículo, estamos estudando. E capítulo 4, versículo 14 foi o capítulo dessa semana. E a palavra de Deus diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno? É o dia que se chama hoje. Eu posso deixar para amanhã? Não. O tempo oportuno se chama hoje. Nós possamos, nesta manhã, colocar o nosso coração diante do Senhor, ter a coragem, ter a ousadia de deixar Ele nas mãos do Senhor e reter a nossa fé e confiarmos plenamente e podemos chegar diante do trono da graça. Nós podemos chegar diante do trono da graça de Deus? Sim. Quem que nos permite isso? Jesus. Então vamos aproveitar o tempo que nós temos, que se chama hoje. Vamos nos achegar diante de Deus. Vamos colocar o nosso coração, vamos colocar os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas incertezas, tudo aquilo que talvez tenha nos afastado de Deus. E Deus jamais se afastou de nós. Ele sempre está conosco. Você crê nisso? Então vamos levantar e vamos orar. Vamos levantar a igreja e vamos adorar esse Deus, vamos orar, interceder junto ao nosso Pai e entregar tudo nas mãos dele. Se você não tem o que pedir para ele nesta manhã, ore por alguém que precise, interceda por alguém que precise. Mas a intenção de estarmos aqui nesta manhã é para agradecer por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Mesmo que não haja energia, mesmo que não haja a situação, mas Deus nos permite estar aqui. E sabe por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque independente se tem energia, independente se está chovendo, está fazendo sol, nós somos livres para adorar esse Deus tremendo. E ninguém, nada vai tirar isso da gente. Nada, nem ninguém. Aonde quer que estejamos, nós possamos adorar esse Deus tremendo. Adorar, exaltar, glorificar. E se você confia nele, por que não confiar todo o teu coração, toda a tua vida, toda a tua família na presença dele nesta manhã? Confia nele, se achegue a ele, se afague no colo do Senhor. Não se sinta culpado. Jesus já pagou o preço pelo peso do pecado que havia sobre as nossas vidas. E nós temos essa liberdade hoje de poder adorar, de exaltar o Senhor. Fechamos nossos olhos e oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus maravilhoso. E mesmo que essa luz que os homens produzem não exista, mas a luz que permanece, que clareia esta manhã, é a luz que vem do Senhor. E nós agradecemos ao Senhor, porque um dia nós morávamos nas trevas, as nossas vidas só havia escuridão. E um dia o Senhor nos chamou pelo nome e nos convidou para a luz. E da maneira que estávamos o Senhor nos acolheu, o Senhor nos abraçou, o Senhor nos aceitou da maneira que estávamos, Senhor. E se estamos aqui nesta manhã, nós temos uma dívida impagável com o Senhor. Se estamos aqui nesta manhã, é porque um dia o Teu amor e a Tua graça nos alcançou. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra me diz que quando tem um amor, lança fora todo medo. Que todo medo, toda incerteza, toda angústia seja lançada fora nesta manhã, para que o Teu amor possa nos aperfeiçoar cada dia mais. E quanto mais eu me aperfeiçoo no Teu amor, menos medo eu tenho de estar na Tua presença, Pai. Pai, em nome de
lança fora todo medo de cada coração aqui presente. Tira toda angústia, tira tudo que nos faz pecar, tira tudo que possa nos afastar do Senhor, e que os nossos corações estejam cheios da presença do Teu Espírito Santo, que os nossos corações estejam repletos, que os nossos corações possam reverberar a presença do Senhor, Pai, que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e não ver as nossas próprias vidas, mas ver a esperança da glória de Cristo Jesus. E se estamos aqui nesta manhã, estamos esperançosos que tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, Pai. Nós estamos aqui nesta manhã para agradecer pelo simples fato de estarmos vivos, de podermos acordar, de ter uma cama quente, uma casa para se morar, uma roupa para se vestir, uma água que matou nossa sede, um alimento que saciou a nossa fome. Mas, Pai, nós vamos buscar aquilo que nós mais precisamos para as nossas almas, que é o refrigério para elas, Senhor. Refrigera as nossas almas, Senhor. Refrigera os nossos corações. Nós bem sabemos que as situações muitas vezes não vão mudar, que a tempestade que está à nossa volta não vai mudar, mas o Senhor pode aquietar a tempestade que há nos nossos corações. E é por isso, Santo e poderoso Deus, que nós queremos nesta manhã Te adorar, Te exaltar, Te glorificar, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu amor nos proporcionou bênção tamanho igual. Não há como descrever aquilo que o Senhor proporcionou nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, que possamos olhar para as nossas vidas e dizer para nós mesmos: obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por nos alcançar nesta manhã e poder ter a graça, a honra de poder estar aqui. E o tempo que se chama hoje, nós não sabemos se virá o tempo de amanhã, mas hoje queremos Te adorar, Te exaltar, Te glorificar para todo e todo sempre. Amém. Glória a Deus. Yeah.
Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que recebemos nesta manhã, sabendo que a Tua bondade e misericórdia se renova a cada amanhecer, meu Pai. Ao nosso favor está toda a bondade do nosso Pai, ao nosso favor está a Tua presença, ao nosso favor está, Senhor, o Teu Espírito intercedendo por nós. Sabemos que nós não somos merecedores de nada, mas a Tua bondade tem nos alcançado a cada dia, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado pela nossa família, obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, amigos, por todos que estão ao redor da mesa do Pai, buscando a Tua presença, renovando-se na palavra. Obrigado, Jesus, pelo entendimento que a cada dia o Senhor nos dá para compreender Tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado em nome de Jesus. Eu tenho a sua oferta para entregar, fique à vontade. A paz do Senhor, queridos. Dá para ouvir atrás aí? Minha voz não é forte igual do pastor Wagner, não, é mais fraquinha. Então aí vocês têm que caprichar igual ouvir, tá bom? Domingo passado avisaram que não teria energia, hoje não avisaram nada, né? Então, mas tá bom. A gente está aqui reunidos, eu creio que Deus está presente muito mais ainda, que a gente vai prestar mais atenção ainda naquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Então eu acredito assim, que aquilo que Deus tinha para entregar hoje, Ele já nos deu, já está aqui, e Ele vai apenas abrir o entendimento para que a gente veja, que na verdade já está conosco. Aquilo que Deus tem para nós hoje, o dia vem completo, eu entendo assim, que cada dia Deus fez completo, Ele não fez um dia pela metade. Todo dia tem a bênção do dia. E tem o mal do dia. Só que muitas vezes nós não prestamos atenção no bem do dia, na bênção do dia, prestamos atenção no mal. E aí então a gente valoriza o mal e parece que aquele dia, o dia hoje foi horrível, o dia hoje foi uma tormenta, o dia hoje foi misericórdia. Mas não é assim. Todo dia Deus trouxe bênção com Ele. Só que depende do nosso olhar. Se o nosso olhar valorizar as coisas que é ruim, vai achar que as coisas ruins foi maior do que a bênção. Mas não é verdade. A bênção sempre supera o mal. Então, todo dia tem bênção e eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que estar de olho, eu tenho que estar com o ouvido preparado, com os olhos abertos, para ver o que Deus fez hoje. Nós já acordamos de manhã, nós já levantamos, estamos de pé, nós já oramos, buscamos ao Senhor, já estamos aqui, reunidos como corpo de Cristo. Que bênção! Já valeu o dia, já valeu o dia de hoje, já está, meu Deus, está tudo completo. Só que nós temos que aprender como filhos de Deus o que é importante. Amém? O importante é estar glorificando a Deus, exaltando ao Senhor em tudo, rendendo nosso louvor e adoração a Ele, e em tudo sendo grato. Amém? É com esse entendimento que a gente vence. Enquanto a gente tiver aquele pensamento de quem não entendeu, é pessimista demais. Em tudo a gente fica, nossa, não dá, é horrível. É uma pessoa que está um coração ingrato, que não sabe agradecer a Deus por aquilo que já está feito, por aquilo que Ele já fez. Amém? Então nesta manhã nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai falar conosco, que já falou comigo nesta manhã, quando eu pedi uma palavra para Ele hoje cedo. Ainda tinha um monte de palavra na minha cabeça. Eu falei, mas não é nenhuma dessas, Senhor, eu já tenho certeza que não é. E Ele me trouxe uma palavra. Essa palavra tem como título A Rota do Propósito.
Vou repetir. A rota do propósito, identificando um filho. A rota do propósito traz uma identidade para os filhos. O caminho que Deus trilhou vai trazer uma identidade. E eu quero ler com vocês Jonas capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Vamos usar a Bíblia aí, que hoje não tem telão aqui. Todos encontraram? Bem, posso ler? Vamos ler? Então segue aí, mesmo que a tua tradução for outra, vamos entender o que está escrito. Jonas 1, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Amém? Oremos. Obrigado, Espírito Santo, a tua palavra nos dá um norte, nos ensina a entender o propósito do nosso coração, meu Pai, para que nós possamos olhar para Ti nesta manhã, que Teu Espírito venha desvendar tudo aquilo que impede a nossa visão, tudo aquilo que impede o nosso entendimento. Que o Espírito venha trazer a cada um de nós sabedoria, graça, para que nós possamos caminhar dentro da visão de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, para descobrir a nossa identidade em Deus, para descobrir o propósito que Deus tem na nossa vida, a gente caminha por muitas direções. Direções que vai ser um confronto para nós, muitas vezes. Mas quando a gente tem a graça de Deus e consegue ouvir a voz do Espírito Santo, esses confrontos servem para trazer para cada um de nós uma chave que abrirá o nosso entendimento para algo que Deus tem já colocado em nossos corações. Deus nos fala muitas vezes, Deus ensina a sua palavra, mas nós temos dificuldade muitas vezes de compreender a voz de Deus e ouvir os seus conselhos, porque na verdade, enquanto nós não abrirmos os nossos olhos, o nosso entendimento para o propósito verdadeiro de Deus, a gente ainda acha que nós entendemos algumas coisas. A gente acha que para fazer a vontade de Deus, basta ouvir o nosso coração, como se o nosso coração desse direção para as coisas de Deus. Mas é o contrário. O nosso coração nos tira dos propósitos de Deus. Que a palavra de Deus declara que o nosso coração é enganoso, que ele não tem nem um pouco de vontade de fazer a vontade de Deus. Ele sempre vai mudar a rota. E quando nós erramos a rota, a nossa identidade em Deus fica ofuscada, a nossa identidade não fica clara. Nós não percebemos, mas estamos perdendo a nossa comunhão com Deus, aquela intimidade
já não é a mesma. Todas as vezes que a gente muda a rota. E a tendência, meus queridos, quando a gente muda de rota, parece que a gente está tão certo naquilo que nós estamos fazendo, que a gente adormece no entendimento. Que a gente adormece e não consegue ouvir a voz da tempestade que se inicia. Porque todas as vezes que um filho erra a rota, uma tempestade o espera. Uma tempestade de problemas, uma tempestade que vai trazer muitas maldições para aqueles que acompanham a sua vida. Todas as vezes que o filho muda a rota, ele deixa de ser bênção e começa a ser maldição para aqueles que seguem a ele, a sua família, os seus amigos, seus parentes, aquelas pessoas que o seguem, começam a perder, porque foi assim na vida de Jonas. Quando ele ouviu a voz de Deus, ditando as regras de um propósito, no qual ele devia seguir, ele resolveu por si mesmo mudar a rota do entendimento. E diz: para obedecer a Deus, em qualquer lugar eu obedeço. Não é assim que as pessoas dizem? Eu sirvo a Deus em casa, eu sirvo a Deus, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso. O que é a igreja? A igreja é um propósito de Deus para nós aprendermos a sua palavra. Mas a gente resolve que do nosso jeito está certo, que do nosso jeito também chega ao propósito. Não chega, irmãos. Só tem um jeito de chegar ao propósito, é pela obediência, é obedecendo as regras que o Espírito Santo nos dá. Então, qual que era a rota de Jonas? Nínive. Mas ele muda a rota para Tarsis, segundo aquilo que ele imaginou, segundo aquilo que ele pensou. Mudou a rota. Ele não viu, ele não percebeu, mas ele trouxe um transtorno para aquela embarcação. Ele trouxe um vendaval para aquele povo que estava com ele no mesmo navio. Ele trouxe maldição, perda, porque o vendaval aumentava e o povo do navio tinha que jogar fora as coisas boas que eles tinham. Aquilo que era bom, o alimento, o sustento. Vocês conhecem a história, então por isso que eu não estou lendo para vocês aqui. Mas a história mostra que por causa da rota errada de Jonas, o pessoal que estava com ele começou a perder. Você já percebeu se as pessoas que estão contigo estão tendo sucesso ou estão tendo perdas? Se as pessoas que trabalham com você, que convivem com você, estão sendo abençoadas ou estão tendo perdas? O que você ouve falar lá na tua empresa: ah, a coisa está feia lá em casa, olha, a coisa está horrível, ah, meu Deus, é só tragédia. O que é que você ouve? Os marinheiros que estão com você falando, o que eles falam? Começa a desconfiar. Sabe por quê? Porque você é um filho. E filho tem um propósito. Filho, quando está na direção certa, está na rota certa, ele é um abençoador. Porque se ele ouve alguma coisa, quando a gente chega em certo lugar, pode até estar tudo esparramado, pode estar um caos, mas você, como filho, foi enviado para lá para colocar ordem na casa, não com a sua fala, mas com a sua oração, com a sua visão, com o seu entendimento de filho. Você começa: Senhor, isso aqui está um caos, isso aqui está difícil, mas eu estou aqui, Senhor, representando o teu reino, representando
pessoa. E deste lugar vai mudar, porque tem um Filho de Deus aqui. Esse é o entendimento. Quando você está na rota certa, você tem Deus ao seu favor. O Espírito Santo está ali. Então aquele povo estava perdendo. Estava um caos. Mas o filho estava dormindo. O filho estava dormindo no porão do navio. Não estava nem aí pelo que estava acontecendo do lado de cima. Ele estava no porão, ele estava lá no lugar, num sono profundo. Enquanto lá fora os marinheiros estão numa luta para sobreviver mais meia hora, mais 10 minutos, porque a qualquer momento aquilo tudo poderia afundar. E eles não sabiam a causa, por quê? Aí o capitão do navio, fazendo uma busca pelo navio, encontra um cidadão dormindo. Ali não era o lugar dele. Ele tinha que estar no lugar. E ele é levado na presença de todos os marinheiros. E ali é que acontece esse fato que nós acabamos de ler. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Agora chega a hora da declaração. Essa é a melhor declaração que nós temos que fazer se a gente chegar num ponto desse. Ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isso? Olha o que você fez. Olha o que você está fazendo. Irmãos, eles tinham mais temor do que o próprio Jonas naquele momento. Eles temiam mais a Deus do que o próprio Jonas. E veio grande temor e disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Ele estava indo por um caminho oposto à vontade de Deus. Mas o que nós vamos ver aqui agora é uma declaração de identidade. Eu sou. Eu sou. Eu sou hebreu. Eu sou crente. Eu temo a Deus. Eu sirvo a Deus. Sou temente. Mas só que eu peguei a rota errada. Eu peguei o caminho errado. E por isso estou indo por um caminho que Deus não mandou. Então nós vemos aqui essa declaração. Ela é muito importante, amados, todas as vezes que nós descobrirmos que nós não estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo a nossa vontade e não a vontade dele. Porque foi isso que ele descobriu aqui. E a vontade que ele estava realizando era própria dele mesmo, e não a vontade de Deus. Isso é o que acontece. A nossa vida hoje, ela está agradando a Deus ou agradando a nós mesmos? O que fazemos? É para a glória dele ou para nós? Então, pegar a rota errada, caminhar no caminho errado, isso acontece com todos nós. Mas o que precisamos é uma volta à identidade, clareza de quem somos. Vamos ler também Lucas capítulo 22, do 54 ao 62.
Lucas 22, no versículo 54. Todos encontraram? Então, prendendo-o, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, então todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, e disse: este também está com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então nós vemos aqui, semelhante a Jonas, Pedro pegou a direção errada, saiu fora do propósito. E ele até entendia o propósito. No início ele disse assim: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Até entendia o propósito, qual era. Mas no momento, ele saiu por outro caminho, caminhando fora do propósito que Deus tinha para ele. Com esse, fora desse lugar, ele negou 3 vezes ao Senhor: não conheço, não estava com ele, não sei quem é. Esta muitas vezes é a nossa posição aí fora no mundo. Nós não mostramos o Senhor com a nossa própria vida. E se alguém, dependendo do ambiente que nós estamos, se alguém nos pressionar, é bem fácil a gente dizer que não sabe. É bem fácil a gente dizer que não conhece. Porque nós negamos a nossa própria identidade. Nós negamos aquilo que somos, aquilo que aprendemos, e aquilo que precisamos viver a gente não vive. Infelizmente nós estamos vivendo nessa posição, muitas vezes, negando a nossa identidade de filho. Vamos ver outra passagem? No Lucas mesmo, capítulo 15. Vamos ver do versículo 13 ao 18, ao 17, capítulo 15, do 13 em diante. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. E chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as polotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
que desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Errou a rota também. Um filho que perde a rota. Um filho que perde a direção. Irmãos, há muitos filhos que perdeu a direção. Esses dias atrás mesmo, aqui na porta da igreja, um mendigo deitado aí, e a gente foi conversar com ele, conversamos ali com ele. A primeira coisa que ele falou foi da palavra de Deus. Conhecedor. Alguém que tinha errado a rota, mas que pode voltar. Nós falamos para ele sobre a volta. Sobre voltar para o Pai. Uma questão de rota errada. Porque filhos têm um propósito e precisa ser cumprido. Agora, o que precisa ser feito para voltar? Qual é o caminho de volta para todos? Vamos ver Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2. Capítulo 2 diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. As águas enrolaram na minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes. A terra se encerrou para sempre com os seus terrores. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam as suas misericórdias, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor o peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Qual que é a posição, qual que é o caminho de volta? Arrependimento. Ninguém consegue voltar se não arrepender. Ao descobrir que a rota está errada, é necessário parar tudo e se arrepender. Porque a palavra em Apocalipse diz assim: lembre de onde você caiu, pratique as primeiras obras, volte onde você caiu. Não tente recomeçar daqui para frente, não. Se não houver arrependimento, não volta lá. Se não tiver arrependimento, a gente não volta no lugar que caiu, quer se levantar daqui para frente, sem arrependimento, sem pedir perdão, sem consertar com aquelas pessoas que ele ofendeu. Jonas olhou para aquele povo e disse: eu dei muito prejuízo para vocês. Eu dei muito prejuízo para vocês. Vocês perderam o que vocês estavam trazendo. E eu não tenho como me pagar. Eu não tenho. Me lança fora. Me joga fora do barco. Eu sou o problema para vocês. Assumir a responsabilidade, a culpa, diante dos homens e diante de Deus. Note que Jonas assumiu diante dos homens rapidamente. O culpado sou eu sou filho, eu sou eu. A causa sou eu. Irmãos, mas como a gente faz isso se nós somos o rei da desculpa? A gente dá desculpa para tudo. Está acontecendo isso por causa disso. Está fazendo isso por causa disso. Sempre a gente diz que o outro é o culpado. A gente não assume. É verdade ou não é?
a gente não assume a responsabilidade. Então, quando Jonas assumiu, ele foi lançado fora do navio. Mas Deus havia preparado um meio, porque Deus já viu o arrependimento nele, a confissão dele. É o caminho de volta. O caminho de volta pode ser amargurado, pode ser, mas não vai ser pior do que continuar no erro. Vai ser muito pior se continuar no erro, se continuar falhando. Então, quando Deus nos dá a oportunidade de voltar, é necessário que a gente volte. É necessário que a gente pare tudo. E diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Quero voltar à primeira essência, ao primeiro amor. Bem, queridos, vamos ver o Pedro. Lucas. Lucas 22. Vamos ver aqui o versículo 60. 22:60. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. Logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor que lhe havia dito: Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Versículo 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O galo cantou, ele se lembrou e foi chorar. Senhor, tem misericórdia. Olha o que eu fiz, errei o caminho. Errei a rota, Senhor, tem misericórdia de mim. Chorou amargamente, quebrantou-se. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter largado, eu não devia ter saído. Neguei o Senhor 3 vezes. Mas note bem aqui no versículo 61 diz assim: E virando-se o Senhor olhou para Pedro. E virando-se o Senhor olhou para Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Jonas, naquele momento, se lembrou da palavra do Senhor: vai para Nínive. Nínive, eu estou indo para Tarsis. Caminho totalmente oposto. Pedro lembrou da palavra do Senhor, quando o Senhor olhou para ele. Se arrependeu duramente, grandemente. Vamos ver o filho. Capítulo 15. Capítulo 15 de Lucas. Versículo 17. Diz assim: E tornando em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti,
e já não sou digno de ser chamado seu filho. Amém? Arrependimento. Ninguém volta se não tiver arrependimento, amados. Olha, nós vivemos uma geração, irmãos, de coração endurecido, uma geração que não se quebranta, uma geração que coloca a culpa em todo mundo, menos nele. Todo mundo está errado, menos ele. Todo mundo tem que vir aos pés dele, mas ele não se quebranta. Infelizmente, essa palavra é para mim e para você. Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós estamos fazendo, contrariando a vontade de Deus, com os nossos atos, com o nosso mau caminho, com o nosso modo de pensar. Não é o pensamento de Deus, o pensamento nosso, queridos. O pensamento de Deus é muito mais alto. Não é porque você quer assim que tem que ser assim. Tem que consultar Deus, tem que consultar o Pai, ouvir a verdade, ter um coração quebrantado. Então todos eles, todos os três personagens que nós ouvimos aqui, todos três erraram o caminho e voltaram pelo arrependimento. Todos três tiveram um bom êxito, porque voltaram pelo arrependimento. Jonas entrou na cidade de Nínive e ganhou uma cidade inteira para Cristo, para Deus. Pregou o Evangelho durante 3 dias, subindo e descendo, e a cidade se converteu inteirinha. Pedro foi um dos maiores apóstolos que anunciou o Evangelho de Deus, até com a própria vida. Foi o primeiro mensageiro a pregar para uma multidão de pessoas, onde quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Agora, se ele não tivesse arrependido, onde ele estaria? Qual propósito seria cumprido sem arrependimento? O filho pródigo, arrependido, entrou para a festa com o pai. E a intimidade foi restaurada. Com o nosso arrependimento, a nossa identidade em Deus é restaurada, o propósito é ativado, e a gente volta pelo caminho da obediência, pelo caminho que vai dar resultado. Porque o que Deus odeia, irmãos, é a desobediência. Deus odeia a desobediência. A resposta que nós temos que dar para Deus diariamente é através de uma vida colocada à prontidão de Deus para obedecer, para fazer a sua vontade e andar em seu propósito. Porque nós somos luz, sal, quando nós estamos no lugar certo, quando nós estamos ali com entendimento, com sabedoria. Eu sei porque eu estou aqui. Deus me enviou para cá. Deus me colocou neste lugar para dar frutos, para ser luz. E é isto que eu vou fazer aqui. Não é ser orgulhoso, não é ser presunçoso, não é querer ser maior que ninguém, não, é na humildade, mostrando quem você é em Deus. E basta. Se você caminhar pelas ruas de Nínive, você vai ser visto. Como é que uma cidade inteira pode ouvir a voz de alguém que está passando, gritando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque dentro de 3 dias Deus vai destruir essa cidade? É que Deus estava nele, Deus tinha voltado para ele. Aliás, Deus nunca tinha deixado ele, é ele que tinha saído fora do entendimento. Então, quando nós saímos fora do entendimento, a gente anda para fora do propósito. E sem o propósito não dará fruto de bênção. Você não será bênção no lugar que você está, se você não entender o propósito. Agora, todo mundo lá precisa ser abençoado por tua causa. Você está ali para abençoar. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós não viemos para amaldiçoar ninguém, nós viemos para abençoar. Nós estamos aqui para ser bênção.
e não maldição. Este é o caminho, queridos. Eu não sei se você conseguiu entender a palavra, mas se você entendeu, não precisa Deus falar duas vezes, uma vez basta. Seja sal e luz, dê frutos, não deixe as pessoas perderem ao teu lado, não aceite isso, porque quem está perto de você tem que ganhar. Perto de você não vai jogar fora o que tem, porque você é bênção, você está ali para multiplicar e não para diminuir. Que teus olhos sejam semelhantes aos olhos de Cristo, aos olhos do Senhor Jesus, que disse: eu não vim tirar a vida dos homens, eu vim para dar vida. Eu não vim para amaldiçoar os homens, eu vim para abençoar. Vocês não sabem que espírito vocês sois, porque o meu espírito, ele veio para gerar vida. O meu espírito veio para construir, para gerar bênçãos e o nome de Deus ser exaltado naquele lugar, e o nome do Senhor ser visto onde você está. É ali mesmo que você precisa ser luz de Deus. Amém, queridos? Este é o propósito. Não saia fora do propósito, vai dar problema. Primeiro para você mesmo. Já começa com você, que você perdeu a intimidade. Não saia fora do lugar da bênção. Continua obedecendo ao Senhor, tendo o mesmo espírito, tendo o mesmo temor, o mesmo amor que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, fazendo-se em forma de homem. Em forma de homem ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós somos dependentes dele, daquele que obedeceu e venceu por nós, Cristo. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos dê uma firmeza para não nos desviarmos da vontade do Pai Celestial. Amado Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que recebemos das tuas mãos. Que nesta manhã o teu Espírito esteja guiando, trazendo entendimento à tua igreja. Senhor, que essa sabedoria, que este Espírito da verdade que está sobre nós, nos guia para um entendimento de intimidade, onde Cristo é tudo em todos. Senhor, nós abençoamos os lares, nós abençoamos as famílias, nós nos rendemos aos teus pés, buscando a tua força, buscando, Pai, arrependimento para o nosso coração. Que a gente venha se arrepender, Senhor, de todas as vezes que nós caminhamos por lugares errados, por todos os lugares que nós caminhamos fora a visão da palavra, que nós caminhamos sem entendimento. Que nesta manhã o teu Espírito traga, Senhor, revelação para cada um de nós, para que a gente te sirva com o coração inteiro, Pai, e não pela metade, Senhor, e não do nosso jeito, mas do jeito que o Senhor deseja, do jeito que o Senhor nos ensinou, pelo caminho reto da tua palavra. Nós somos mais que vencedores, nós somos abençoadores, e nós queremos abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os amados irmãos. Tenham todos um dia de vitória na presença do Pai. Quarta e sexta temos culto às 20 horas. Deus abençoe vocês.